Que a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações nesse dia de hoje e em todos os dias das nossas vidas. Nós vamos ler um texto um pouquinho grande, mas é um texto tão lindo, que está lá no Salmo 51. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 17. Capítulo 51, do verso 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, e no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Esse salmo de Davi é lindo demais e nos ensina muito e muitas coisas. Ele fez esse salmo logo depois que Natã, o profeta Natã, o confronta em relação ao seu pecado com Betsabá. Davi tinha um coração quebrantado, por isso o Senhor diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi já tinha visto Deus retirar o seu espírito de Saul, e ele não queria ter o mesmo destino de Saul. Ele era rei, ele podia gritar com Natan, sai daí, que besteira que você está me falando, mas não. Na mesma hora que Natan o confronta, ele na mesma hora se arrepende, na mesma hora ele, com o coração quebrantado, vai aos pés do Senhor. Ele realmente tinha um coração quebrantado. E nós temos que aprender com Davi e prestarmos atenção nas nossas motivações e ações. Nada que fazemos nesse mundo é insignificante. Cada ato é uma semente e seus frutos dependeram do que plantamos, vão depender do que plantamos e de como plantamos, isto é, de onde plantamos e quando plantamos. Esses frutos também dependeram de como cuidamos do que foi plantado. Tudo isso é válido tanto para boas como para más sementes. De uma pequena semente pode resultar numa grande árvore, como nós vimos lá na parábola da semente de mostarda semana passada. Cada ato bom se torna um verdadeiro protetor no castelo do nosso testemunho. Se sabemos que tudo que o homem semear, não importando se é bom ou ruim, ele vai colher
daquilo que ele semear, o que podemos fazer para impedir essa terrível consequência de colhermos os desastrosos frutos de nossos erros, de nosso pecado? Uma ação boa não compensa uma ação má. Portanto, somente o arrependimento poderá deter o desenvolvimento da má semente no solo das nossas vidas, dos nossos corações. Assim sendo, o arrependimento é insubstituível para remover o nosso erro. É apenas pelo arrependimento que podemos impedir o que porventura tenhamos semeado de maligno e acolher tragicamente daquilo que plantamos para a nossa vida. E quanto mais cedo nos arrependermos, menores ou mesmo nulas serão as consequências. Um dos significados na língua hebraica da palavra pecado é errar o alvo ou desviar o alvo. E da palavra arrependimento é voltar atrás, é retornar do seu desvio. E aí surge uma pergunta: o quanto teremos que nos arrepender? Isto dependerá do quanto nos desviamos. Aquele que se desviou muito terá que igualmente se arrepender muito. E quem se desviou pouco tem que se arrepender pouco. Porém, todos, igualmente, nós temos que nos arrepender. Podemos falar de algumas fases do verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, nós temos que nos conscientizar que pecamos, reconhecer o nosso erro e confessar, como Davi, num grito de uma alma arrependida, dizendo: pequei, somente contra ti pequei. Em segundo lugar, nós temos que nos envergonhar e lamentar profundamente, com sinceridade, desejando de fato nunca ter cometido o erro. E em terceiro, é decidir firmemente nunca mais repetir aquele mesmo erro. Pedir ao Senhor que o Espírito dele nos capacite a não cometer novamente aquele mesmo erro. Fazer o contrário do nosso erro com o acerto de uma boa ação. Esse princípio fica claramente demonstrado através da orientação do apóstolo Paulo em Efésios 4:28, que nos diz: alguém roubava? Não roube mais. Antes trabalha e com o fruto do seu trabalho dê aos necessitados. Então, no verdadeiro arrependimento, devemos nos esforçar plenamente para fazer boas obras, para fazer boas ações, para amarmos o nosso próximo, para seguir os passos de Jesus. Logo, eu me atrevo a dizer que devemos ter o mesmo entusiasmo, ou ainda maior, em fazer o bem, em vez de fazer o mal. Precisamos ser aqueles que correm para fazer o bem, e o bem que Jesus nos ensinou. E o bem que fizermos, o fazermos excepcionalmente bem feito, seguindo as pegadas do nosso Deus, do nosso Jesus, que tudo fazia de maneira excelente. Quando um pecador se converte de verdade, todas as suas faltas devem também se converter em virtudes. Lá em Romanos 5:20 diz: pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jonas, quando pregou a Nínive, uma cidade iníqua, uma cidade pecadora, devastada mesmo pelo pecado, ele mandou que todos daquela cidade se arrependessem, porque senão a cidade seria destruída. E todo o povo se arrependeu. Lá em Jonas 3, de 8 a 10, diz assim: o rei falou: sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus
o mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, assim, o rei daquela cidade foi o primeiro a se arrepender e conclamou todos daquela cidade a estarem cobertos de sacos de cinza, que era o sinal externo do arrependimento. Porque ele viu que Deus iria visitá-los com a sua ira, mas todos se arrependeram e Deus os visitou com misericórdia. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 4, diz: assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João Batista veio pregar o arrependimento, preparando o caminho para a pregação de Jesus, que também foi para que o povo se arrependesse. Em Lucas 5,32, diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E Lucas também, capítulo 24, do 45 ao 47, diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, depois de ressurreto, Jesus estava falando sobre a necessidade de arrependimento. Só há remissão de pecados através da confissão e do arrependimento. A gente tem que confessar o nosso pecado e nos arrependermos. Mas para isso nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos conduzir ao verdadeiro arrependimento, gerando em nós frutos do verdadeiro arrependimento. Para isso o Espírito Santo tem que nos dar convicção de pecado. Mas nós temos que clamar para que Ele sempre faça isso, porque Ele habita em nós e Ele realmente nos incomoda quando pecamos. Em 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera morte. Depois do arrependimento, Deus anula todos os nossos pecados e aí vamos desfrutar das maravilhas de Deus e o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade, renovando e transformando as nossas vidas e o nosso caráter. A minha oração por mim e por você é que possamos ter um coração quebrantado, a exemplo de Davi, para reconhecermos nossos pecados e pedirmos perdão a Deus. Minha oração por mim e por você é que possamos passar por cada fase do verdadeiro arrependimento e vivermos uma vida que agrade ao coração do nosso Pai eterno. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.